Oi, Cauazitos e Cauanzitas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Acabaram de chegar os novos looks de patos no PKXD, então eu vou estar comprando e mostrando tudo para vocês, mas antes, não esqueça de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho, dê notificações. Então bora pro vídeo, pessoal.